Falar em interesse financeiro, veja só essa. Infelizmente, o falecimento de Gal Costa continua rendendo. Parece uma briga familiar entre Vilma Petrillo. Temos a informação completa, Fernandinha? Parece uma briga familiar entre Vilma Petrillo e o filho de Gal, Gabriel Costa. Filho da cantora pediu à Justiça de São Paulo uma autorização para que o corpo da mãe seja exumado e passe por uma necrópsia. Além disso, o único herdeiro requisitou o translado dos restos mortais da cantora para um cemitério no Rio de Janeiro, já que ela foi enterrada na cidade paulista, na capital de São Paulo. Segundo a certidão de óbito, Gal Costa morreu aos 77 anos, em novembro de 2022, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. Gabriel questiona esse laudo e diz que, um dia antes do falecimento, a mãe estava aparentemente bem de saúde. A questão familiar, agora depois da morte da Gal Costa, que pode levar até a exumação do corpo, algo que moralmente é muito difícil, né? Parece um desrespeito até com o corpo, mas dentro aí de uma briga familiar gigantesca entre o filho e a ex-companheira da Gal Costa, mano. Exatamente. E aí um elemento importante nessa história é que quando a Gal morreu, o filho dela ainda era menor de idade. Então, ele não tinha condições de opinar e de decidir sobre vários dos aspectos pós-morte, né? Então, por exemplo, ele queria que o desejo de Gal sobre o enterro fosse respeitado. O desejo de Gal era ser enterrado no jazigo perpétuo da família, ao lado da mãe dela, que fica no Rio de Janeiro. E, no entanto, a viúva de Gal, que comandou o enterro e cuidou de todos os procedimentos, fez com que ela fosse enterrada em São Paulo, que revoltou muitos amigos da Gal também, porque sabiam do desejo dela de ser enterrada ao lado da mãe no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de situação que acaba vindo agora à tona porque o filho completou a maioridade, contratou um advogado e está correndo atrás dos seus direitos, naquilo que ele entende que é o melhor respeito à memória de sua mãe, né? Esse caso da Gal Costa é mais um, né, o PP, que mostra como tanta gente constrói tantas coisas ao longo da vida e depois que morre fica uma briga aí na família terrível, né? Até com uma exposição, todo mundo sabendo de como é que era, como é que não era. Veja o caso do Gugu, por exemplo, Agnaldo Timóteo, tantos outros famosos que constroem uma vida de sucesso, são inspirações, depois que morrem deixam essa briga familiar. Felipe. Você vê que a questão da família realmente é uma questão que nós temos que discutir no Brasil, né? Infelizmente, você está vendo o ruimento da sociedade e também o ruimento da base da sociedade, que é a família. Então, é cada vez mais normal você ver nessas brigas, depois que uma pessoa morre, herdeiros brigando entre si. Você esqueceu de citar o nome do Zagallo, né? Zagallo também é outro nome que os herdeiros começaram a brigar, não é? Então, infelizmente, isso mostra claramente, não é, que a pessoa faz muito sucesso, constrói uma carreira de sucesso, mas não constrói uma unidade familiar. Ou então, ao construir o sucesso e construir apenas aparentemente uma unidade familiar, não é? As pessoas, por ganância, começam a brigar por nada, né? Porque quando a gente morre, né, não sobra nada pra gente, vai tudo embora, né? O que sobra são as nossas relações que são construídas em vida e o que nós deixamos como legado para a sociedade. Falou bonito, hein, PP? Adicionar é que, concordo com ele. Após a morte da Gal, surgiram muitos relatos de que a relação dela com a Vilma seria uma relação abusiva. Ou seja, que a Vilma teria abusado da Gal. Ele está falando isso ao filho, inclusive. Exato, e muitos amigos. Até surgiu um relato do Ney Matogrosso, dizendo que a Gal tinha conversado com ele para ele dirigir um show dela, e aí ele ficou de acertar os detalhes com a Vilma, que além de viúva era empresária da Gal, e a Vilma acabou fazendo com que a relação não fosse para frente sem que a Gal soubesse. E depois ele encontrou com a Gal e a Gal, mas você não tinha ficado de dirigir o espetáculo? E aí eles se olharam e foi aquela treta foi a vida. Ô Palumbo, o Felipe falou bonito ali. Não, eu concordo com ele. Ele falou de família, de bases familiares, né? Caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada. Parece que tem uma fortuna de 20 milhões, né? Não sei se procede ou não receber assim, essa informação agora. E sempre quando tem um menor, mano, você deve saber isso, tem o Ministério Público na ação. O Ministério Público, obrigatoriamente, ele tem que intervir, tem que fazer parte deste processo. Isso é muito triste, não é bom para nenhum lado.